bênção em sua vida nessa conferência? Amém. Eu, por mais que não estou presente, nem pouco, mas estou acompanhando ali em meio aos vídeos que os irmãos publicam lá. Pela distância, fica difícil vir todos os dias, mas eu sempre estou acompanhando todos os trabalhos aqui, não presente, mas ali nos vídeos, e tem muito edificado na minha vida. E eu creio que essa noite para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Abra a Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 20, para a glória de Deus. Nós temos um tempo a usar, então sermos bem pontuais. Eu peço ao Espírito Santo que me ajude a direcionar certinho. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Amém? A palavra do Senhor diz assim: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém? O tema desta noite, irmãos, para esta ministração é Jesus e a obra de Deus. Amém? Então vamos dar continuidade. Ouvimos já aqui nesses dias, através do já tem nos ensinado nesta conferência muito sobre como se tornar um bom discípulo de Cristo. Já aprendemos que para termos autoridade, temos que respeitar aquele que Deus colocou acima de nós. Já aprendemos também que temos que ter um coração ensinável. E neste momento, o Espírito do Senhor nos mostra que não é função nossa criar métodos próprios para fazer a obra de Deus. E dentro deste tema, Igreja, Jesus e a obra de Deus, eu quero tratar dois pontos a qual o Espírito Santo não só falou comigo durante esses dias, mas também durante este ano, em que nós vivemos muito isso lá em Toledo. Em dois pontos que eu quero tratar. O primeiro é Jesus obedecendo a obra de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós iremos falar, e logo em seguida nós falaremos sobre Jesus realizando a obra de Deus. Então, falando do primeiro ponto, Igreja, Jesus obedecendo a obra de Deus. Primeiro temos que entender que Deus tem uma obra a ser edificada, e a obra é dele, o projeto é dele e não nosso. Por isso temos que fazer a sua vontade e não a nossa. Primeiramente nós temos que entender que o projeto é de Deus. Então, se o projeto de Deus, nós temos que obedecer. Amém? Mateus capítulo 3, verso 13, ali diz uma situação em que Jesus obedece à obra de Deus. Vamos lá. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Verso 14 diz assim: ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus o respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Você já ouviu falar que muitos dizem, já falou por aí, que Jesus não precisaria ser batizado. Só que ali o batismo era um ato de obediência à obra de Deus. Por mais que aos nossos olhos, por mais que aos olhos ali talvez de algumas pessoas não tinha necessidade, ou até mesmo não, porque João, quando chega diante dele, ele fala que não, você tem que me batizar. E Jesus falou: opa, vamos cumprir toda a justiça de Deus. Então, nesse momento, Jesus, ele obedece à obra de Deus. Quando nós batizamos a igreja, nós estamos obedecendo à obra de Deus. E isso é importante para nós, não é verdade? Então, para nós darmos continuidade, depois que Jesus é batizado, diz a palavra do Senhor que Jesus começa a caminhar, e aí ele encontra em uma situação que está em Mateus 4,18, que diz assim: caminhando juntos, junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançaram redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus chama seus primeiros discípulos, por isso ele obedece à obra de Deus.
Por que, irmãos, Jesus está obedecendo a obra de Deus quando começa a chamar os seus discípulos? Eu, meditando na palavra do Senhor, eu descobri que no Antigo Testamento existiam discípulos. Vamos dar um exemplo. Eu tenho anotado aqui 2 exemplos. Isaías capítulo 8, verso 16. Se você quiser ir anotando, amém, eu não posso ler todos os textos, você abriu a Bíblia, senão nós não teremos muito tempo. Mas está aqui, Isaías 8, 16 diz assim: resguarda a lei no coração dos meus discípulos. Ele está falando que ali fala de um momento em que Israel, o povo da Síria, está sofrendo. E aí Isaías, ele na oração, ele diz: Senhor, guarda os discípulos. Então já existia discípulo naquela época. Amós também, ele nos mostra essa afirmação que está em Amós 7,14. Ele diz assim: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas moeiro e cultivador de sicômoro. Então, vendo assim, eu consigo observar de que na época existia discípulos, só que o discipulado era restrito. Vamos dizer assim, vamos olhar para Samuel. Samuel era discípulo de Eli, né? Vamos ver, Elias tinha um discípulo que era Eliseu. Então nós olhamos que o discipulado na época era algo restrito, que somente alguns tinham. Só que quando Jesus vem, ele amplia esse projeto e chegou até nós hoje. Não é verdade? Podemos ver que Jesus só fazia o que Deus mandava. Não havia lugar para o eu acho que assim fica melhor. O espaço era só Deus queria realizar. Então o discipulado, o início ali, quando Jesus começa a chamar os discípulos, eu vejo como obediência. Por quê? Ele foi chamado para separar. Ele foi chamado ali para ensinar. Ele foi chamado ali para educar alguém dentro da fé que ele estava tendo, que ele tem desde quando ele desce dos céus. Vamos lá. Agora, o mesmo Jesus deseja realizar a obra de Deus, uma obra que é do Pai. Então nós vimos aqui como tem muitos exemplos dentro das Escrituras, em que Jesus, primeiro, ele obedece a obra de Deus. Não adianta nós chegarmos à igreja hoje e falar assim: não, eu vou fazer, sem ter obediência. É necessário ter obediência à obra do Senhor, porque sem obedecermos à obra, não tem como executarmos com excelência. Não é possível. Por isso temos que obedecer à obra de Deus. Amém? Entende? Estão entendendo? Em nome de Jesus. Vamos agora tratar do segundo ponto. Se nós falamos sobre Jesus obedecendo à obra de Deus, agora vamos falar a obra de Deus. Amado, entender que o projeto de Deus cai por terra, mas no final desaba. No texto de Gálatas 2:20, que é o nosso texto base, diz que esse tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele está falando de que agora esse viver que é na carne para Deus tem que ser em fé. Não é somente a obra da carne, mas é a obra da fé, em que nós vivemos na carne. Amém? Entendemos melhor o texto de Mateus 5,17, que diz assim: não pensais que vim divulgar a lei, nem os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Vimos nesse texto Jesus dizendo que não é porque ele é carne e osso que as coisas vão ser diferentes. Ele está ali para agora colocar em prática o que o Pai lhe deixou. Amém? Então nós, em fazermos a obra de Deus, não é porque nós fazemos a obra na carne que tem que ser carnal.
Por mais que os meus braços que fazem essa obra, as minhas pernas que fazem essa obra, o meu entendimento que realiza essa obra, mas é tudo pela fé no Filho de Deus. Tudo pela fé daquilo que Deus nos deu, para que possamos executar e assim com excelência. Amém? Um dos principais objetivos de Jesus era a multiplicação. Aí que está. Se a Bíblia nos fala que Jesus ele veio para cumprir a lei e não para revogá-la, ele está falando que se o projeto de Deus primeiro era Jesus obedecendo a obra e agora vivendo essa obra mais intensamente, eu consigo entender, igreja, que Jesus ele desejava ardentemente a multiplicação. Porque sabe o que veio ao meu coração? De que se não tivesse os 12, teria os 70. Primeiro Jesus trata com 12. E depois esses 12 começam a trabalhar para que venham mais. Então nós observamos que existem muitas pessoas, nós que estamos aqui hoje, estamos trabalhando para o Senhor, e através de nós muitas pessoas estão chegando a Cristo. Nós entendemos isso em Mateus 28, verso 18, que diz assim: e me é dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ensinai todas as nações. E aí ele diz em seguida: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero enfatizar aqui o ensinar. Será que esse ensinar é multiplicação? Se você sentar com alguém, muitas vezes, para tratar um assunto, você não vai multiplicar? Certamente que sim. Porque todo ensino que é contínuo, ele traz uma multiplicação. E quando a palavra do Senhor diz em Mateus 28, 18, diz: ide, ensinai. Ele está falando assim: eu quero que vocês multipliquem. Eu quero que vocês cresçam. A ideia, igreja, sim, é que nós venhamos crescer em números, mas não em qualquer número, mas um número em excelência. Um número que venha dar resultados, não somente para nós que estamos ali como discípulos, mas para o reino. Uma alma que realmente serve ao Senhor. Por isso que nós vimos dentro deste texto, que nós lemos, acredito que muitas vezes, ouvimos muitas vezes, Jesus ele fala: ide, ensinai. Ele está falando que nós temos que trabalhar com a ideia da multiplicação. Mateus 5,17, ali trata sobre o sermão da montanha, Jesus ensinando muita gente. Em Mateus 5, 42, ali está escrito as instruções que Jesus deixa para os 12. Eu consigo observar Jesus ensinando. E você consegue ver, igreja, que todo esse ensinamento de Jesus não era somente dar, era o dar para multiplicar. Ele sempre dava, ele sempre oferecia. Aqui eu coloquei Jesus, o desejo dele era multiplicar. A essência de Jesus era a multiplicação. Ele tinha a multiplicação no seu corpo, na sua alma e na sua mente. Jesus desejava. Por quê, igreja? Por que a multiplicação era tão excelente? Porque se eu não multiplicar, morre em mim. Certo? Compartilhar o que eu tenho vai morrer em mim. Não o Evangelho, mas aquilo que o Senhor me passou durante toda a minha vida, como uma experiência que certamente ajudará muitas pessoas. Porém, igreja, tem muitas coisas que o Senhor ensina e nos dá para que eu possa compartilhar. E esse compartilhar é exatamente isso: ensinar. E ensinando eu estarei multiplicando. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Vamos ver um exemplo de obediência e realizar.
Nós achamos que obediência e realizar são as mesmas coisas, mas vamos descobrir dentro das Escrituras que não. Mateus capítulo 25, verso 14, fala sobre um Senhor que reparte os seus bens para os seus servos, para que eles cuidem. Amém? A Bíblia diz que a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento. A ideia daquele Senhor é dando esses talentos para que os seus servos cuidassem. Amém? Todos obedecem? Não. Sim. Por quê? Até o que ganha 1 talento, ele guarda. Ele não joga fora. Ele guarda. Ele obedece. Só que o que me chama a atenção de que a obra do Senhor é obediência e multiplicação. Porque quando aquele que recebe 5 talentos e aquele que recebe 2 talentos, além de eles obedecerem, guardando e cuidando do que foi dado, ele também multiplica. O que ganha 5 consegue ganhar mais, o que ganha 2 consegue multiplicar para, e o que ganha 1. Se observa que é um exemplo que o Senhor Jesus dá, dizendo assim: obediência é boa, mas a obediência com a multiplicação é melhor ainda. Nós temos que obedecer. Temos que honrar a obra do Senhor, obedecendo ela. Mas se eu multiplicar, eu vou estar sendo comparado a esses servos, de que eu ganho, mas eu não compartilho, eu não multiplico. E o Senhor, Ele mostra dentro deste texto em Mateus 25, 14, de que o Senhor, Ele gosta sim quando nós recebemos algo dEle e cuidamos com excelência. Mas ainda o Senhor se alegra quando cuidamos e colocamos em prática aquilo que recebemos dele. Porque quando o Senhor volta e vai de encontro àqueles servos, ele diz: olha, que servo bom e fiel, multiplicou. E quando ele chega naquele que somente obedeceu ali no guardar, não foi só para isso que eu te dei. Por isso nós temos que obedecer, mas também entender que a multiplicação faz parte da nossa vida. O Senhor, certamente, Ele, de uma certa forma, o Senhor nos cobra uma multiplicação. Porque eu não quero que uma igreja encha. Amém? Amém. Eu desejo no meu coração que a minha igreja venha muita gente. Só que se eu não tiver pessoas prontas dentro dessa igreja, essas vidas que supostamente virão, não receberão nada, não conseguirão se firmar, não conseguirão se estruturar, porque não tem ninguém que tenha um desejo de multiplicação. Por isso, igreja, eu observo Jesus, em todo o seu ensino, ele tinha uma prioridade. Eu olho e vejo, o Senhor, ele curava, ele libertava, ele sarava. Jesus amava fazer isso, amém? Só que durante a cura, durante o milagre, durante a transformação, durante aquele momento que Jesus estava ajudando aquelas pessoas carentes, ele também ensinava os seus discípulos. Porque quando aconteciam os milagres, no particular ele falava: olha, tenha fé. Ele sempre ensinava, ele sempre tratava. Tudo que Jesus fazia dentro da multidão, no particular, era com os seus discípulos ensinado, era tratado, era compartilhado com mais intimidade, porque esse compartilhar que Jesus tinha era uma forma de ele ensinar, para que esse ensino lá na frente viesse a trazer multiplicação. Você acha que nós estamos aqui por quê? Porque os discípulos, os apóstolos multiplicaram. Porque eles levaram o Evangelho à frente. Eles compartilharam a palavra do Senhor. Eles levaram tudo aquilo que eles receberam assim da parte do Senhor. Observamos que todos os 3 obedeceram ao seu Senhor, cuidando do que lhe foi dado, mas somente 2 multiplicaram. O nosso Senhor se alegra quando obedecemos, mas ainda quando dentro dessa obediência multiplicamos. Para que essa obra,
para que essa obra se realize, Deus se levanta através de Jesus e dos seus discípulos, sendo cheios de amor e unção para esse desafio. Discípulos que respeitam a autoridade e que acima dele só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Romanos capítulo 13, verso 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Ele está nos ensinando de que se tem alguém em cima de nós, é porque esse alguém tem um potencial que Deus já o deu e está transmitindo para mim. Se eu e você não conseguimos ouvir, nós nunca conseguiremos multiplicar. Se eu e você não conseguimos aprender com quem está acima de nós, nunca conseguiremos entender para compartilhar. Nós temos que ter na nossa mente e no coração de que o mesmo desejo do coração do Senhor, que era esse crescer, esse compartilhar, essa multiplicação, também está hoje dado a nós. Só que por mais que o Senhor nos deu esse mesmo desejo que Ele teve e Ele tem até hoje, muitos desejam, porém outros não. Depende de como nós nos colocamos. Depende de qual é a nossa posição. Porque muitos, igreja, estão obedecendo a ordem de Deus, mas não desejam multiplicação. Lá em Toledo nós vivemos uma fase de que tem alguns discípulos que eu falava assim: filho, vamos multiplicar? Vamos discipular? Vamos crescer esse fato? Mas é muito difícil, né? Filho, enquanto a mente estiver assim, nunca haverá um crescimento. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Por quê? Renovando a forma que eu penso, certamente chego ao propósito de Deus. Certamente chego aonde Deus deseja que eu chegue. E o desejo de Deus, sim, é que eu obedeça só, mas também que eu multiplique, porque talvez lá no meu trabalho tem pessoas que precisam dessa multiplicação. Talvez lá na minha casa, talvez na rua da minha casa, talvez dentro da igreja em que eu congrego, tem pessoas que precisam aprender, precisam receber algo. E é de mim que muitas vezes essa fonte vai crescer. O Evangelho, através dos meus lábios, e pela vontade do Senhor, e pelo convencimento do Espírito Santo, que essa vida consegue alcançar o reino, consegue alcançar a mesma mente em que hoje nós estamos trabalhando para adquirir, que é a mente do Senhor. Amém? Nós temos também que ter um coração ensinado. Vamos dizer, já vi muitas coisas assim, já tem um discípulo meu que ele chegou para mim e falou: pastor, eu sentei, eu ensinei, eu fiz. Eu falei assim para ele: tá, você fez tudo isso, deu certo? Não deu. Será que o erro está na pessoa que estava te ouvindo? Ou no desejo que você tinha de ensinar? Porque às vezes nós contamos o nosso discípulo: ele dá trabalho, ele isso e aquilo, mas na verdade o nosso coração não está disposto a fazer a verdade. Nós fazemos por obediência, mas não por desejo de multiplicação. Enquanto a gente fala fazer por obediência, eu estou dizendo que às vezes a gente está indo, até vai, a gente até senta, a gente até aceita o discípulo, mas faz por fazer. E o fazer por fazer, muitas vezes não chega à multiplicação, porque aquele discípulo que recebe, ele não sente o poder do Espírito nas suas palavras, ele não sente ali o ensinar verdadeiro, ele não sente aquele ide em ensinar, ele só ouve o que está sendo dito, mas não consegue absorver nada. Por isso, igreja, nós estamos aqui nessa conferência para entendermos que eu estou aqui, sim, eu devo obedecer a obra do Senhor, mas não é somente obedecer, mas sim obedecer e multiplicar, desejar ensinar aquilo que eu tenho recebido, e ensinar de verdade. Não é só falar, sentar com alguém, soltar tudo, ou se reunir num fato e falar o que você acha. Não.
se não houver coração desejoso em ensinar, não chega a multiplicação. Amém? Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irás. E como Jesus, que faz a vontade do Pai e não a dele, João 5,30, que diz: porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então o projeto de Deus sempre foi multiplicação. Quando você vê lá no início da criação, o que Deus fala? O homem crescer e... Só que o homem peca. Você acha que o projeto de Deus mudou? O homem pecou. O homem saiu da frente de Deus. Só que quando o Pai envia o Senhor Jesus, Ele falou: ó, meu projeto está de pé. Eu quero que vocês multipliquem. Eu quero que vocês ensinem. Eu quero que vocês compartilhem. Mas não por compartilhar, por amor, por desejo. Porque eu tenho certeza, igreja, que quando nós desejamos a multiplicação, ela vem. Amém? Certamente ela vem. Hoje, Toledo hoje vive uma fase boa. Mas tem tempo que eu me perguntava assim: por que a igreja não cresce? E aí, depois eu comecei a sentar com os meus discípulos e com alguns irmãos, e nas conversas, eu entendia que eles não entendiam o que era multiplicar. Sabe o que é você levantar, fazer a obra, voltar para casa? Levantar e trabalhar, voltar, fazer a obra para casa. Isso é fazer. Isso é obedecer. Muitas vezes, irmãos, nós estamos nesse ritmo de vida. Vamos à igreja, voltamos. Vamos à igreja, voltamos. Às vezes, corremos o risco de vir uma conferência dessa, voltamos para a nossa casa e nem cogitou no coração de ensinar com mais amor. Nem cogitou no coração de ensinar para a multiplicação. É isso que falta muitas vezes no meio de um povo. É o desejo realmente de multiplicar. É você ir à igreja, mas eu vou ministrar, eu vou para um culto, eu vou louvar, mas eu vou trazer alguém para perto. Eu vou ensinar essa pessoa, eu vou moldar ela segundo as Escrituras, eu vou compartilhar o que eu tenho, porque eu sei que quando lá na frente, talvez eu não esteja, essa pessoa vai estar e ela vai continuar fazendo com excelência. É a minha semente de multiplicação. E dentro da igreja não pode faltar isso. A semente da multiplicação. Eu disse ao povo uma vez, lá em Deus, eu falei assim: olha, enquanto não estivermos prontos, o Senhor não vai enviar. Aí eles falaram: mas pastor, como pode? Deus quer salvar. Eu falei: quer. E como Deus vai salvar enviando o povo ser mal cuidado e sair mais ferido do que entrou? Cadê a multiplicação? O número nem sempre é multiplicação. Mas quando a pessoa vem e ali ela consegue se firmar, isso é multiplicação. Quando a pessoa vem e volta, não houve multiplicação. Houve só um número. E nós temos que tomar cuidado com isso dentro do nosso discipulado. Temos que tomar cuidado com isso dentro do nosso fato. As pessoas vêm um dia, 2, 3 e depois nunca mais volta. Não teve alguém que te ensinou a essa pessoa, trouxe para perto. E é essencial em nossas vidas que nós venhamos multiplicar. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus, olha que lindo, Jesus ele não era egoísta. Olha que lindo, Jesus ele disse: eu vou ao Pai e vos prepararei lugar. Olhando para, eu pensando nessa palavra, eu falei: Deus, sabe que o Senhor poderia estar dizendo assim: olha, se eu for lá, se eu subir ao Pai e não tiver espaço para você, o Pai prepara um espaço para você, para que você possa entrar no céu, para que você possa estar lá. O desejo de Jesus era tanto multiplicar que ele falou: sempre terá lugar mais um, porque eu vou ao Pai e vos preparei lugar. Ele está dizendo: eu vou multiplicar. E ele tinha tanta certeza na multiplicação que ele só dizendo: vou preparar lugar.
vai crescer, porque estava no coração de Jesus, estava na sua alma, estava no seu corpo. Por isso, quando eu e você vamos à igreja, quando eu e você vamos a um FAP, quando eu e você vamos discipular alguém, não vá somente por obediência, que é só empurrado, mas vá por obediência e por amor, com desejo intenso de ensinar aquela vida, aquele grupo, aquela igreja, o quanto é importante, né, esse amadurecimento na fé, o quanto é importante esse crescimento. Para nós concluirmos, o Senhor falou algo no meu coração muito interessante. Estamos aqui para fazer a obra de Deus e não a nossa, amém? Amém. Deus te chamou para fazer discípulos, mas vejo que além de discípulos, filhos, temos que gerar agora não somente filhos, mas pais. Porque eu descobri que filho não gera filho, quem gera filho é pai ou pais. Às vezes nós temos filhos que é dentro do nosso pai, o nosso discípulo, que ele, se deixar, ele vai ser filho o resto da vida. Vai ser filho o resto da vida. Se eu e você deixarmos, ele será filho o resto da vida. Eu tenho uma discípula, né, que é da minha esposa, mas nossa, porque faz parte da liderança, que ela tem dificuldade de discipular. E eu sempre falei para ela, você precisa, pelo menos tentar. Não é, eu vou te forçar, tenta. Porque se deixar, o filho sempre será filho. Sempre vai ter a caminha quente, uma comidinha pronta, né? Um celular sempre novo, né? Sempre está ali, sempre do bom e do melhor, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação. Isso é o filho. Eu não estou dizendo para você que você não deve ter filhos na fé. Você deve ter filhos na fé. Mas eu entendo que se você tratar o filho sempre como filho, ele sempre será filho. Mas se você tem um filho e você agora começar a tratar ele como pai na fé, ele vai acontecer. E todo pai gera filho. Por isso, igreja do Senhor, nós temos que entender, dentro do nosso discipulado, nós temos que gerar pais. Ainda tendo filhos. Sabe, eu olho para Jesus, Jesus é filho, não é? Mas nós respeitamos também como pai. Jesus é filho. Ele falou que ele é filho, mas o honramos como pai. O temos também como um pai que nos direciona, que nos guia, que nos abraça. Esse é a função da igreja. Essa é a função de um discipulador. Se eu e você sempre tiver filhos, e eles serem sempre filhos, corre o risco de nunca haver uma multiplicação. Eu disse para o comunitário, eu falei assim, olha, parem de ser filhos agora, vamos se tornar pais. Sendo pais, você terá novos filhos, e aí a igreja cresce. Aí, quanto mais pais tiverem, mais filhos Deus envia. Agora, quanto mais filhos tem, como é que faz? Esses dias minha esposa estava falando comigo, pastor, meu amado, a gente expõe um monte de gente, porque a maioria lá querem ser filhos, não querem ser pais, querem ser cuidados, mas não querem cuidar. E nós não podemos ser assim. Dentro desta conferência, nós entendemos, igreja, a importância de nós sermos agora pais na fé e não mais filhos. Eu sou filho do meu pai, mas para ele eu sou pai e não filho. Meu pastor é meu pai. Eu sou filho dele, mas para eles lá eu sou pai. Eu sou filho. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que amadurecer neste propósito. Por quê? Para que haja o projeto de Deus cumprindo-se sobre a igreja, que é a multiplicação. O desejo de Deus é que hoje aqui, tivesse lotado, tivesse pessoas de pé. Mas vamos contar que se eu e você tivesse pelo menos, pelas nossas contas, 5 discípulos, e eles estivessem aqui agora,
glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você que está aqui e é filho, e ainda não quer ser pai, não quer gerar alguém, não quer cuidar de alguém, não quer aprender, triunfar, para multiplicar. Tem um casal nosso, irmãos, que foi agora para a Extrema, morar no Guaiabá. E sem perceber, eu falei assim: olha, vamos abrir um FAP lá. Meu, glória. Depois eu parei e pensei, meu Deus, é isso que o pai quer. Surgiu a proposta, vamos tentar. Se surgir 2 ou 3 lá, nós abrimos um FAP lá. Por que não? Deixa agora eles ser pais. Filho, deixa para os outros que virão para eles. Vamos agora ser pais. E dentro do nosso discipulado, como é que nós estamos nos comportando hoje? Pais, não trate os seus filhos somente como filhos. Eduque para serem pais. Porque isso traz até a nossa realidade, né, humana. Se nós, como pais, não educamos nossos filhos que geramos para quando crescerem serem homens e mulheres, né, de honra e de dignidade, quanto mais na vida espiritual. Estamos falando de coisa séria. Então, dentro dessa conferência, uma dica que o Senhor traz a você é: ensine, mas ensine com mais amor, com mais dedicação. A dinâmica do trabalho dentro de um discipulado, a dinâmica do trabalho dentro de um FAP, ou até mesmo dentro da igreja, não é mudar o que Deus deixou, é fazer como Ele fez, mas como Ele chama você para fazer. Cada um com o seu perfil, cada um com a sua forma de trabalhar. Mas o que não pode faltar para todos é o ensino com verdade, o ensino com desejo, o desejo de multiplicação. Isso que não pode faltar em mim e você. Porque se faltar, corremos o risco de nunca termos filhos. Corremos o risco de a igreja lutar. Como diz minha esposa, de ganhar uma alma por ano. Não. Vamos mudar os pensamentos. Mudar a nossa mente para que possamos experimentar o melhor do Senhor. E dentro disso, nós só experimentaremos se ensinamos com dedicação e amor, se desejamos ardentemente a multiplicação, e mais ainda, se nós agora ensinarmos aos nossos filhos: você é nosso filho, agora você tem que ser pai. Sendo pai, certamente você terá multiplicação. Amém? Eu agradeço a sua oportunidade. As palmas vão ao Senhor.